Aleluia. Oh, glória a Deus. Quero saudar os irmãos nessa tarde com a paz do Senhor, amém? Irmão Joab, depois o Senhor pede para alguém orar, alguém mais fraquinho da oração. As irmãs mal tocam na gente, essas mulheres de oração, e nós já começamos a sentir a presença do Senhor. Nós já estamos sentindo desde o início desse culto, mas quando essas irmãs tocam, meu Deus, é a mão do Senhor tocando as nossas vidas. Que Deus abençoe cada intercessora. Que Deus abençoe a irmã Larissa, que é mensagem, eu amo essa mensagem, Salmo 126. Trago sempre comigo essa palavra. Que Deus abençoe o irmão Joab, irmã Aline, por esse convite, por terem confiado em mim. Eu quero glorificar a Deus, estou muito alegre, estou muito emotiva, porque o Senhor, quando Ele nos faz a promessa, nós passamos pelo processo, e no processo nós não entendemos nada. E nós começamos muitas vezes, quem já não questionou a Deus, mas o Senhor errou, não era comigo, era para outra pessoa, tem melhores do que eu. Tem gente que prega mais, que louva mais, mas aprove o Senhor escolher este vaso, este instrumento nessa tarde, e não é sobre mim, é sobre Ele, a glória é dEle, a honra é dEle. E eu quero te dizer que se Ele te fez uma promessa, confia. Por mais que esteja doendo e você não esteja entendendo, prossiga, não desista, porque Ele cumpre. Pode doer um pouquinho, mas Ele cumpre. Aleluia. Sem demora, abre a tua Bíblia. Quero agradecer a irmã Fábio, que está lá com os meus pequenos na casa dela. Hoje eu não trouxe, porque as bênçãos não param, mas eu glorifico a Deus porque os meus filhos sempre estiveram na casa do Senhor. Aonde eu vou, eu sempre trago eles comigo. E hoje eu tive que deixá-los, porque eles são umas bênçãos, eles não param. Mas eles estão bem cuidados. E quero deixar também o meu agradecimento à vida do meu esposo, o diácono Bruno. Ele está trabalhando, mas eu sei que depois ele vai buscar essa pregação, como ele fez da outra vez que ficou gravado. Que Deus abençoe a vida do meu esposo, meu companheiro. Aleluia. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 16, e versículo 25. Irmã Larissa, eu estou nervosa igual a ti. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós trememos e tememos, porque a palavra do Senhor é uma responsabilidade muito grande. Atos capítulo 16 e versículo 25. Uma palavra muito conhecida. E diz assim: a conversão do carcereiro. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Então, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante a Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles lhe disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E lhes pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Aleluia. Até aqui, amém? Podeis assentar em nome de Jesus? Aleluia. Que Deus abençoe também o irmão Felipe e irmã Nancy, nosso xará, lá da Cidade Alegria. Em nome de Jesus, que Deus abençoe eles. Irmãos, eu pedi ao Senhor uma palavra, e o Senhor falava comigo ontem à noite através desta palavra. Uma palavra muito conhecida, e ela já começa nos dizendo que Paulo e Silas, eles estavam indo à oração. Você conhece a história de Paulo? A palavra do Senhor nos diz que
Antes ele era chamado Saulo. E ele teve um encontro com o próprio Jesus, a qual o Senhor dizia para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E o Senhor se manifestou a um discípulo chamado Ananias e disse para aquele homem ir ao encontro de Saulo, porque ele era um vaso escolhido. E a palavra do Senhor diz que este homem, então, ele batiza a Saulo e ele é cheio do Espírito Santo. E dali em diante, Saulo começa então o seu chamado, o seu ministério, ele começa a pregar a palavra, pregar a Cristo. Ele creu naquela visão que ele teve. Dali em diante, ele começa a anunciar o evangelho nas cidades aonde o Senhor o enviava, aonde o Espírito Santo o conduzia. E a palavra vai dizer que agora eles estavam na sua segunda viagem missionária. Paulo já tinha tido um companheiro, Barnabé, e agora o seu companheiro era Silas. Silas era alguém muito temente, mas ele também era crente como Paulo. E a palavra vai dizer que nessa segunda viagem missionária, eles estavam na Macedônia, numa cidade chamada Filipos. E ali uma mulher já é tocada através da mensagem que eles estavam levando, o nome dela era Lídia. Depois você pode ler uns versículos antes. E o que me chamava a atenção é que a palavra do Senhor vai nos dizer que enquanto eles iam orar, a Bíblia diz que por muitos dias uma jovem vinha atrás deles e vinha anunciando que eles eram servos do Deus Altíssimo. E certo dia, Paulo ele se perturba, a palavra do Senhor nos diz esta palavra, Paulo ele se perturba. E ele se vira para aquele espírito e ele repreende. E em nome do Senhor ele expulsa, e ele diz: em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora, a palavra do Senhor diz, na mesma hora aquele espírito saiu. Na mesma hora aquela mulher foi liberta. E aqui eu já quero entrar numa mensagem que o Senhor me deu neste versículo. Quantas vezes nós estamos vivendo a nossa vida e nós não percebemos que o inimigo está gritando aos nossos ouvidos, atormentando, querendo tirar a nossa paz, muitas vezes nos angustiando, porque nós podemos ouvir, irmã Simone, muitas vezes claramente o inimigo se levantando contra as nossas vidas, o diabo gritando aos nossos ouvidos: para, desiste, você não vai conseguir, esse esposo não vai se converter, esse filho não vai se voltar, é difícil. Como a irmã Aline dizia aqui, a palavra do Senhor nos diz que nada é impossível para o nosso Deus. E a Bíblia diz que por muitos dias aquela mulher seguia e dizia: estes são servos do Deus Altíssimo. E Paulo se vira e expulsa aquele espírito maligno. Está na hora de você se colocar na posição e dizer a esses demônios que têm atormentado a tua família, que têm atormentado a tua casa, o teu casamento, você se levantar com a autoridade que o Senhor já te deu, porque a palavra diz que o Senhor nos deu autoridade e poder para expulsar esses demônios. O Senhor já te deu autoridade, então se coloque na posição. Para de temer ao que o inimigo tem falado aos seus ouvidos. Para de temer a quem ele tem usado para te afrontar e te frustrar na caminhada com o Senhor. Te levanta na autoridade que Deus te deu e repreenda, não aceite sobre a tua casa, sobre a tua família. Paulo se perturbou e muitas vezes nós estamos acostumados, estamos conformados em ouvir o que o inimigo está falando aos nossos ouvidos. Não te conforma, mas te posiciona e te levanta e diga: eu te repreendo, eu não te aceito, na minha casa é do Senhor Jesus, a minha família é do Senhor Jesus, o meu casamento, o meu filho é do Senhor, a minha filha é do Senhor. O meu emprego é abençoado, sim, o Senhor tem me abençoado ali. Profetiza, determina, abençoa e não aceita. A palavra do Senhor segue nos dizendo que aquela mulher, quando foi liberta, os magistrados chegaram e açoitaram a Paulo e a Silas. Aleluia! E ali naquele momento eles foram envergonhados, eles foram feridos, por simplesmente terem operado algo bom. Por simplesmente a palavra do Senhor diz que a multidão se levantou unida contra eles. Aleluia!
Aqueles homens disseram sobre Paulo e Silas: estes dois homens são judeus e eles estão perturbando a cidade. E aqui o Senhor falava comigo muito forte, quando muitas vezes você não ser aplaudido, você não ser elogiado, glorifique ao Senhor, porque lá no céu o teu nome é conhecido. Eles não agradaram aquela cidade, mas aqueles homens vinham dizer que eles estavam perturbando aquela cidade. E a palavra do Senhor nos diz que existiu outro homem, a qual também foi chamado de perturbador. Elias foi chamado de perturbador. Elias, o profeta, o perturbador de Israel. E eu posso entender, irmãos, que quando nós estamos perturbando o inferno, é porque nós estamos no caminho certo. Quando o inferno se levanta, quando vem os ataques do inferno contra nossas vidas, é porque nós estamos fazendo aquilo que é certo, é porque o Senhor está se agradando de nós e o inferno não está gostando. O inferno fica furioso. E aqueles homens disseram de Paulo e Silas: estes homens estão perturbando a nossa cidade. E a multidão se levantou unida. Se a multidão não te aplaudiu, é porque você está fazendo aquilo que é certo. É porque você está no caminho certo. Se a multidão não te aplaudir e não te elogiar, você está no caminho certo. A Bíblia diz que aqueles homens, então, eles foram açoitados com varas. Ficaram muito feridos. E colocaram eles no cárcere. E prenderam os seus pés no tronco. Mas isso não parou a sua adoração. Isso não parou a sua comunhão com Deus. Não parou a sua comunhão com o céu. A palavra do Senhor vai nos dizer, começou falando que eles estavam indo orar. E agora a palavra do Senhor vai nos dizer, e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Eles não pararam de adorar por causa da circunstância. E eu já quero te dizer, o propósito supera a tua dor. Aleluia. Quem sabe agora você só está olhando para a tua dor e está dizendo assim: Senhor, mas eu não vejo saída, eu não vejo solução. Senhor, mas está doendo. As feridas estão me machucando. Quantas vezes você ora e quem sabe ainda não recebeu a resposta da tua oração e você diz: Senhor, está doendo, porque a resposta não chega, a solução não chega. Mas enquanto você permanecer em oração, você vai entender que o propósito vai superar a tua dor. Quando você entender que há um propósito nisto que você está vivendo, você vai entender o propósito que o céu tem para a minha vida, vai superar a minha dor. Aleluia. É momentâneo que muitas vezes nós passamos. A irmã Larissa dizia que às vezes é necessário que nós venhamos viver certos momentos difíceis, porque o Senhor tem um propósito em tudo. Aleluia. E a palavra do Senhor vai nos dizer que enquanto eles oravam, aconteceu um grande terremoto. Era a providência do céu para a vida daqueles homens naquele momento. Enquanto eles oravam, aconteceu um terremoto. A cidade de Filipos, ela era conhecida por acontecerem sim alguns terremotos. Mas neste exato momento, este terremoto não era apenas algo comum que estava acontecendo, era a providência do céu para aqueles homens, era a resposta das suas orações. E eu quero te dizer nessa tarde, enquanto você ora, enquanto você canta, você está confundindo o teu inimigo e o Senhor está enviando a providência do céu. Aleluia. E a palavra do Senhor nos menciona, eu quero abrir aqui um parêntese para explicar outra história, que também fala de enquanto nós louvarmos, a guerra é vencida. A palavra do Senhor nos diz que Josafá estava enfrentando uma guerra e que a estratégia que o Senhor deu naquele momento era somente louva. Enquanto eles louvavam, os inimigos se autodestruíam. Enquanto eles adoravam ao Senhor, os inimigos eram confundidos. Paulo e Silas oravam e cantavam hinos ao Senhor. Enquanto você ora e adora, a providência vai chegar. Enquanto você não desiste e não fecha a tua boca, a providência do céu vai chegar para a tua casa. Aleluia. Quem pode dar glória a Deus por esta palavra? Porque o Senhor falava muito forte
forte ao meu coração, não é apenas uma mensagem, não. Eu não estou te falando de algo que eu não conheço, que eu não sei. Aleluia. Alguns meses atrás o meu esposo estava trabalhando numa farmácia e ele não tinha tempo de vir à igreja. E eu clamava ao Senhor: Senhor, abre outra porta. E eu chorava, e eu clamava ao Senhor em oração. E eu dizia: Senhor, levanta vasos, fala comigo. E um dia eu me ajoelhei lá no círculo de oração na Cidade Alegria. E eu me ajoelhei. E o Senhor não levantou ninguém. Porque às vezes Ele quer ter uma intimidade maior contigo, uma profundidade de comunhão maior. E naquele dia eu me ajoelhei e o Senhor me dizia assim, só me adora, só louva o meu nome. E eu sei que o Senhor está falando com alguém aqui nessa tarde. Enquanto você adora, enquanto você louva, o Senhor está providenciando a tua vitória. Enquanto você não fecha os teus lábios, ainda que você esteja ali na tua cozinha e diga assim: Senhor, mas o alimento está acabando, mas o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas Senhor, eu preciso de uma saída, de uma resposta. Mas eu sei que o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Isso é adorar, isso é louvar ao nome dEle. Enquanto você ora, enquanto você adora, o céu está providenciando a tua vitória. Aleluia. E depois que o Senhor me disse isso em oração, eu fui para casa e comecei a louvar. Comecei a adorar ao Senhor com mais intensidade. E aquilo não se resolvia. E aí um dia eu disse ao Senhor no meu quarto: Senhor, envia aqui na minha porta alguém que vai trazer essa porta aberta de emprego para o meu esposo, que ele possa estar nos cultos, que ele possa estar na obra. Irmãos, e eu terminei aquela oração. Eu não estava ajoelhada, eu estava cozinhando. Eu terminei aquela oração e quando eu ouço aquelas palmas no meu portão, o céu, ele não erra o teu endereço. O céu não erra o teu endereço. Alguém pode ter esquecido do teu nome, mas o céu se lembra. É lá no secreto que você constrói. O céu se lembra do teu nome, do teu endereço, daquela oração que você fez. E aquele dia eu me alegrei porque aquele homem chegou e disse assim: o teu esposo está aí. E eu disse: não, mas assim que ele chegar eu digo para ele ali na tua casa. E ele foi lá, irmãos, e ali ele começou a trabalhar, saiu daquela farmácia e começou a se envolver na obra novamente, porque como provedor, era necessário que ele trabalhasse. E o homem sabe da responsabilidade que ele tem. Ele se preocupa, ele quer trazer a provisão do alimento, o dinheiro para as contas. Mas quando a gente descansa em Deus, quando a gente ora e adora, o céu providencia. Aleluia. E a palavra do Senhor vai nos dizer: aleluia, Jesus. Então, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, porque naquele tempo, se um preso fugisse, era a vida do carcereiro pela do preso. E aquele homem viu que aqueles alicerces se abalaram, as cadeias se abriram. Ele disse: todos fugiram. Agora vai ser a minha vida pela deles. Mas a palavra do Senhor diz que Paulo disse: não te faças nenhum mal, todos nós estamos aqui. Havia um propósito, embora os açoites de Paulo e Silas, embora tenha doído muitas vezes ali naquele momento para eles, havia um propósito. A palavra do Senhor vai dizer que este homem e toda a sua casa foram batizados, foram salvos, e o carcereiro se alegrou. Porque eu quero te dizer nessa tarde, através desta palavra, eu não sei o que você tem vivido,
Eu não sei qual é o cárcere que você tem enfrentado, mas eu quero te dizer que enquanto você ora e adora, as cadeias vão se abrir, as cadeias vão quebrar, a tua história vai servir de testemunho para outras vidas. Enquanto você ora por este problema, o Senhor já está providenciando um milagre, a providência. Para estes homens, a providência foi aquele terremoto, aleluia, para que aquelas almas fossem salvas. Há um propósito. Há um propósito em tudo isso que você está vivendo. Aleluia, creia nesta palavra que as cadeias vão se abrir. Aleluia, a palavra diz que todos foram soltos. Foi por causa desta família que Paulo e Silas, quem sabe, vivenciaram todo aqueles açoites, aquelas varas, aquelas feridas. Aleluia, há um propósito na tua vida. Se você está vivendo o processo, aguenta firme, porque há um propósito. Há um propósito, e na hora certa o Senhor vai te enviar a providência. Na hora certa essas cadeias vão se abrir e o nome do Senhor vai ser glorificado. Creia nesta palavra, nessa tarde. Você não veio aqui em vão. Quem sabe o inimigo tem soprado aos teus ouvidos. Quem sabe ele tem tentado te desanimar. Mas faça como aquele povo fez enquanto eles adoravam. O inimigo fica confundido, porque ele pensa assim: mas eu estou fazendo de tudo para ele parar. Eu estou fazendo de tudo para ela desistir, e ela continua. Eu estou fazendo de tudo, mas ela segue adorando. Ela não fecha a boca, ela vai para o joelho. Ele não para de adorar. Enquanto você adora, o Senhor está sentado no trono ouvindo. Ele está preparando a tua vitória, porque, irmão, o Senhor não tem poder para fazer agora, Ele tem. Mas Ele precisa nos preparar, porque muitas vezes, irmã Simone, o Senhor nos dá algo, nos dá uma vitória, nos dá uma bênção, e nós não estamos preparados. Nós abandonamos ao Senhor. No momento da oração nós dizemos: Senhor, eu vou fazer e acontecer. Nós prometemos tantas coisas, e quando a bênção chega, nós esquecemos das promessas, nós esquecemos das palavras. Mas ainda bem que a palavra do Senhor diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele te fez uma promessa, confia e espera. Viva o momento do teu processo e confia que o Senhor está do teu lado. Não dê ouvidos ao inimigo, quando muitas vezes ele começa dizendo que você não tem valor, que você não tem chamado, que você não vai vencer, que você não vai avançar. Faça como Paulo, repreenda, não aceite. Aleluia, e viva o propósito do Senhor, porque o propósito vai superar a tua dor. As dores são momentâneas, são passageiras, mas o propósito, a promessa do céu sobre a tua vida, ela não vai passar. O Senhor, quando Ele faz a promessa, Ele cumpre. Tome posse desta palavra nessa tarde, guarde no teu coração. As cadeias vão cair, as cadeias vão se abrir. O Senhor é o Deus que te colocou nesse processo, Ele se responsabiliza. Aleluia. Receba esta palavra nessa tarde em nome do Senhor Jesus.